muitos alcançam e nós não alcançamos. E a fé, irmão, é separada de salvação. Entendeu? Porque existe a fé para ser salvo, mas também existe a fé que Deus nos dá. Por exemplo, os apóstolos não eram salvos, mas muitas vezes eles não tinham fé. Eles não tinham fé. E tem gente, irmão, que não é crente, mas tem a fé. E a Bíblia diz que o sol é posto sobre os maus e sobre os bons. Aquele que busca, acha. Jesus não falou só os crentes, não. Ele falou, o que busca, acha, irmão. Mas nós, irmãos, às vezes damos exemplo de incredulidade. Entendeu? Nós não cremos. E ainda, aqui, graças a Deus, não, mas tem gente que ainda espalha aquela miséria na vida. Sabe, irmão? Mas vamos aqui. Já acharei número 27. E também, irmão, falar de fé e falar também a respeito do Dia das Mulheres. Eu vou ler ali para não... Não, eu vou ler aqui na Bíblia, senão eu fico de costas, fica ruim. Aqueles que não têm Bíblia, leram ali. Agora deixa eu só te falar antes. Existe no Brasil 2 traduções de Bíblia que eu conheço. É a tradução nossa e a tradução Vulgata. Vulgata vem de vulgar. Então vulgar, irmão, não quer dizer pessoas que não têm, coisas sem, vamos dizer assim, palavras que não têm éticas às vezes. Então a vulgar foi escrita em latim. E ela é tradução da Igreja Católica, vamos dizer assim. Agora, irmão, existem versões. Versões não é tradução. O que é versão, irmão? É mudar a gramática. Porque o meu avô, ele não falava você, não. Naquele tempo não falava você, falava assim, vós me ser. Mas hoje eles tiraram essa da Bíblia, então eles vão tentando melhorar. Você está entendendo? Por isso que às vezes fala, mas na minha Bíblia está assim, na outra. Mas aí são palavras sinônimas. Está entendendo? O significado, a expressão é um pouquinho diferente, mas o significado, irmão, é a mesma. A mesma coisa falar assim, Jesus é belo. Mas na outra fala assim, Jesus é lindo. Quer dizer, belo e lindo, o fim não é uma coisa só? Mais ou menos assim. Então pode ser que... Então vai lá. Chegaram as filhas de Zelofeade, que nome difícil falar, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas, ao nome das moças: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, essas mulheres chegaram lá: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Quer dizer, homem. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai.
Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis ao seu parente, aquele que for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Vai ver que vocês não estão entendendo nada na leitura aí, mas com certeza estão. Mas Deus vai abrindo nossa mente. Irmãos, naquela época de Moisés e veio seguindo, o sistema social era patriarcal. Preste atenção, patriarcal. As mulheres não tinham direito, o único direito da mulher era de não ter direito em nada. Nada. Para você ter uma ideia, irmão, eu acho que é o maior pecado que já foi cometido até hoje. O mundo deixou de ser atrasado depois que mostraram ou que deixaram as mulheres exercer o seu direito. Até aí o mundo era atrasado. Mas nesse tempo as mulheres, irmãos, não tinham direito de nada. Nada. Eu já disse aqui, meus queridos, que a mulher não podia nem ter serviço doméstico, vai em lugar nenhum. A mulher, irmão, era discriminada e que elas eram tidas simplesmente para procriar. Elas não eram respeitadas muitas das vezes no matrimônio, porque o marido poderia, dependendo do grau financeiro dele, das posses dele, ele poderia ter até 1000 mulheres, para você ter uma ideia. E os nossos patriarcas tiveram muitas mulheres, e era tão comum que a própria Sara, ela vendo que não podia ter filho, já avançada a idade, era estéril, ela falou para Abraão, ela que deu, olhe bem, falou para Abraão, falou, olha, ela que deu a opinião, pega essa escrava que ganhamos no Egito, toma como mulher, para ver se ela suscita um filho para você, tendo em vista que eu não pude dar um filho. E pegou a mulher por nome de Agar. Então, irmão, a mulher não poderia ter nada no nome dela, ela não poderia assinar nada, porque era descredibilizada. Para você ter uma ideia, no começo do 1º século, eles achavam, os judeus até chegou a pensar, cogitar fortemente no meio da sociedade do martinismo ali, que mulher não tinha alma. E que eles agradeciam a Deus todos os dias, por não ter nascido gentil, aqueles que não eram judeus, e de não ter nascido mulher. Agora preste atenção, irmão. Eu estou falando, nós estamos lendo aqui algo basicamente 2000, né? 2000 anos antes do 1º século, ou pelo menos antes de Jesus nascer, que ainda era muito forte. E a Bíblia Sagrada diz que o pai dessas mulheres aqui, dessas 5 mulheres, ele faleceu, e ele não teve a sorte, olhe bem, de ter um filho homem, para dar continuidade na clã, dar continuidade nos seus bens, no seu patrimônio. Enquanto ele era vivo, ele dava continuidade nos seus bens, mas agora ele veio a falecer, agora 5 mulheres, irmão. E preste atenção, e você pode observar que as mulheres dizem para Moisés, ele não foi daquela congregação que levantou contra o Senhor, a congregação de Corá, que foi contra Moisés, contra a autoridade espiritual dele, e que a Bíblia diz que a terra abriu e engoliu todos aqueles infelizes. Ele não contava naquele meio, porém, ele morreu no seu pecado. Agora nós podemos perguntar que pecado é esse, pastor, que ele cometeu, que as próprias filhas testemunharam e confessaram para Moisés? Simplesmente o pecado de não ter tido um filho homem, para você ter uma ideia. Mas aquelas mulheres, irmãos, agora
estava vivendo uma vida tremenda, porque enquanto seu pai era vivo, elas tinham representatividade, alguém representava elas, porque elas não tinham autoridade nenhuma. E aquele homem, irmão, ele era dono de grande posse, o patrimônio dele era muito grande. E agora ele morre por lei. Por lei, aquelas mulheres, irmão, não receberia nada e não poderia ter nada. Mas preste atenção, irmão, era lei, não tinha coisa, estava lá no código. Era lei, lei não se discute, mas cumpre-se. É como se fosse a nossa lei hoje, a lei vigente do nosso país. Nós estamos lá no artigo 5º, 6º, no parágrafo 7º, diz o direito do ser humano, direito de ir e de vir, direito de consciência religiosa, enfim. E nós não podemos burlar, olhe bem, irmão, passar borracha em nenhum artigo daquele. Aquelas mulheres estavam vivendo isto. Mas preste atenção, meus queridos, eu olho aqui para a Bíblia Sagrada e acho importante. Elas não se entregaram ali, aquela situação, olhe bem, irmão, que era legalmente e favorável para o fracasso daquelas 5 mulheres. Elas não dobraram, irmão, pelaquela situação. E aquela situação que elas estavam enfrentando não era ilegal naqueles dias. Era legal e favorável a elas, porque os homens já tinham sentimento, era cultura, estava na alma dos homens. Olhe bem, irmão, fazer a discriminação das mulheres. Eles não estavam nem aí com as mulheres. E agora, meus queridos, mesmo nessa situação, elas não dobraram, elas não baixaram a cabeça, elas não sentaram, estagnaram. Não, irmãos, elas não quiseram, olhe bem, irmão, ser mais uma na estatística das mulheres que se pereceram e que foram para a periferia de uma sociedade ali patriarcal. Elas levantaram a cabeça. Elas falaram: a única força que nós temos é a fé, é ir buscar alguma solução. E elas correram atrás disso. Irmão, não tinha possibilidade alguma ali para acontecer algo favorável àquelas mulheres. Não tinha advogado nenhum que poderia defendê-las ali. Até porque se o advogado fosse defendê-las, com certeza ele seria também discriminado, taxado como homem antissocial da sua época. Mas elas não ligaram com isso. Alguma coisa falou profundamente no coração daquelas mulheres, na alma feminina. Isso que é bonito, meus queridos. Às vezes, irmão, a gente olha para a alma, olhe bem, a força feminina. Algo que às vezes os homens estão dizendo não vai ter mais jeito. Às vezes o filho já está quase sem vida. Às vezes o homem já virou as costas, como uma vez estava morrendo o pastor Cássio e o Arley. Aí eu não aguentei, eu não sabia o que fazia, depois me paralisei. Aí quem foi que ajoelhou ali no pasto, meus filhos caídos ali, já perdendo a vida. E já não estava tendo mais pulso e nem respiração. E eu fiquei quieto, eu estagnei. As minhas forças não chegou ao ponto de eu fazer alguma coisa. E eu lembro quando a Gleuma ajoelhou ali e disse: Pai, a promessa do Senhor não é essa. O Senhor disse que eram os 4 na obra, não é só 2 não. Eu quero meus filhos. E eles estão aí hoje. Coisa bonita. A alma, a força feminina, a força da mulher. Naqueles dias, irmão, preste atenção. Ainda mais que o país era o país teocrático. As leis eram como se fosse concedida por Deus. A coisa difícil, aquelas mulheres ali não entregaram a situação. Aquelas mulheres ali não baixaram a cabeça. Aquelas mulheres ali, irmão, elas lutaram, elas levantaram. Elas não quiseram, olhe bem, ser empurradas para a miséria. Elas não quiseram, elas rejeitaram. Elas falaram: nós não.
Alguém no passado, quem sabe já havia testemunhado caso semelhante, já tinha ouvido história, mas nós não queremos, nós recusamos, nós enjeitamos, nós neutralizamos todo tipo de maldição por cima de nós. Nós não queremos, olhe bem, entrar na miséria financeira, porque iria tomar todos os seus bens, todo o patrimônio do seu pai seria entregue a quem sabe para os líderes ali, aqueles que lideravam, e seria distribuída a homens que nada tinha feito, nem derramado uma gota de suor para amealhar nenhum cruzeiro ou tostão daquilo que estava ali. Elas não quiseram, elas falaram: não, foi meu pai que adquiriu, isso pertence a nós, por lei e por direito da terra não, mas por Deus eu tenho certeza que isso pertence a nós. Eu não vou entregar o que é meu, eu não vou entregar a minha riqueza, eu não vou entregar os meus valores. Eu posso entregar depois que eu parar de respirar, mas enquanto estivermos respirando, eu vou lutar até o fim. E não era fácil as mulheres ir diante, irmão, de Moisés, diante do sacerdote, irmão. Não podia nem ir, elas não tinham voz ativa de nada, principalmente falar com esses homens. Mas falou: não, eu não quero perder. E depois elas também não quis perder a sua vida social, porque daí em diante, irmãos, elas iam ficar jogadas, esquecidas, elas iam ficar de lado, porque não tinha ninguém que o representasse, ninguém iria falar por elas. Agora o pai morreu, perdeu o dinheiro, agora acabou, ninguém quer olhar para elas mais. Até as próprias mulheres que tinham os representantes não iriam olhar para aquelas mulheres, e elas não queriam isso. Elas falaram: não, eu não vou entrar na zona da miséria, eu não vou entrar no campo da miséria, eu não vou entrar nessa vida caótica, não, nessa magela financeira e social, de jeito nenhum. E depois elas falaram também: nós não iremos entrar, olhe bem, nessa miséria emocional, porque como que não iria ficar aquelas mulheres, meus queridos? Porque até então elas eram bem vistas, eram bem tratadas. Até então, irmãos, ela ainda não tinha passado fome. Até então, meus queridos, todos respeitavam, porque tinha um homem para representá-las e defendê-las. E como que elas não iriam ficar ali, irmão? O emocional daquelas mulheres, olhando as outras, quem sabe acompanhando os seus respectivos esposos, ou pais, ou irmãos, e elas nada. Elas falaram: não, nós não aceitamos isso, nós não queremos isso. Você sabe o que está em jogo aqui, meus queridos? É não aceitar a derrota. Tem muita gente aceitando a derrota, e dia após dia, qualquer coisinha que o inimigo coloca na frente dele, irmão, ele já corre. Se colocar um gatinho miando na frente de alguém, ele corre, que para ele parece que tem um leão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: não te preocupe na frente do inimigo. Às vezes apresenta grande, mas para Deus ele não é nada. Se você quiser e tiver fé, você lançará por terra, porque o Deus que nós servimos, ele é poderoso. Você crê nisso? Você crê nisso, mulher? Você crê nisso, homem? Levanta a tua mão para o céu e glorifique a ele, porque ele é ontem, é hoje e é eternamente. Ele é eternamente. Mas tem gente entregando, tem gente entregando aí qualquer coisinha, porque perde o emprego, é motivo de ficar desorientado, porque perdeu alguma coisa, irmão, fez um negócio, perdeu, fica desorientado. Irmãos, entrega na mão do Senhor. Não se entrega fácil para o inimigo, ou de maneira alguma, porque Deus, ele é a nossa resposta. Aquelas mulheres, irmão, não tinham condições alguma. Elas, olhem bem, irmão, elas romperam todas as barreiras contrárias a elas, mas elas foram vitoriosas. E elas não quiseram. O problema, irmão, é querer. O problema é querer. Jesus disse assim: o que queres que eu te faça? Olha bem, o que queres que eu te faça? O que busca, acha, o que eu quero, irmão? Eu quero entregar para os problemas,
Eu quero entregar para as enfermidades. Eu quero entregar para as discussões. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Irmãos, Deus sabe cuidar dos seus filhos. Mas deixa eu lhe falar uma coisa que Deus não agrada, é de gente quando é frouxo. A Bíblia diz, irmão, assim, ó, uma hora você vai ver se o pastor Cássio achar, olha aí, se tu mostrares, como que é? Se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. Tem muita gente que não tem fé, irmão, porque mostra frouxo. Sabe o que é frouxo, irmão? Quando o inimigo vem, sabe? Aí o inimigo vai e pega, irmão, animal felino. E quanto mais você crescer, se tiver de 2, se viu um animal felino, uma onça aqui na nossa fauna, né, que nós conhecemos, você coloca o outro nas costas, assim fica grandão, você vê, e não dá as costas, ela não te pula. Agora, irmão, agacha ou vira as costas para uma onça para você ver. Aí ela vem. O inimigo é desse tipo, irmão. Ele é mascarado, ele é descarado. Ele de frente a frente com o servo de Deus, com a serva de Deus, ele não pode, ele tem medo. Porque quando nós estamos de frente, é porque nós confiamos em Deus e nós temos a marca do sangue imaculado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não pode passar por cima do sangue de Jesus. Mas nós temos medo, qualquer coisinha nos abala, qualquer coisinha nós estamos migrando, qualquer coisinha estamos desesperados. Aquelas mulheres, irmãos, preste atenção, não tinha condições nenhuma. Se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força, em outra versão diz, a tua fé será pequeno. Provérbios 24:10. No dia da angústia, da luta, se aquelas mulheres mostrassem fracas. E outra coisa que eu vejo aqui, meus queridos, aqui no versículo 2, e puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes, de toda a congregação, a porta da tenda da congregação, dizendo: segunda ponto preponderante, positivo para a vitória daquelas mulheres. Primeiro, ela não dobrar diante do problema, elas não querer a miséria para elas. Segundo, irmão, olha aqui para mim, é elas ir na fonte certa. Elas não saíram reclamando para o vizinho. Ela não foi contar as mancelas da vida dela para o vizinho. Ela não foi contar a derrota que ela estava vivendo para o vizinho. Elas não foram lá para a amiga dela de confidência e foi contar os problemas de casa para ela, contar os problemas conjugal. Não. Problema financeiro, tem muita gente debaixo de crítica, porque sai contando para os pseudos, ou entre aspas, amigos, os problemas. Mas elas foram na fonte certa. Elas não foram naqueles que não poderiam fazer nada. Elas foram diante de Moisés, aquele que falava face a face com Deus. Depois foi ao sacerdote e diante da congregação todo o povo. Irmão, sabe por que nós não alcançamos vitória? Porque nós não vamos na pessoa certa. Nós contamos, temos coragem de contar, confessar tudo para os colegas, para as pessoas de fora. Mas quando é para confessar para as pessoas certas, nós não confessamos, nós temos vergonha, nós covardeamos, nós temos medo de confessar a pessoa certa. E quando vem confessar a pessoa certa, irmão, olhe bem, já passou, já não tem mais jeito, ou quase não tem jeito. Sabe, as pessoas dizem assim: pastor, vem cá, pegar um conselho com o senhor. O que foi, irmão? É que eu estou mudando daqui uma semana. Não é conselho. O senhor veio falar que está mudando. O senhor veio falar: pastor,
eu vim aqui avisar que eu fiz um negócio e dei mal, pastor. Não, o problema é seu. Você não veio aqui pedir um conselho? Você lembra daquela mulher, daquela viúva, que ia vender os 2 filhos dela? Olha bem, a mulher ia vender os 2 filhos dela. Aí o camarada falou: entra para dentro da sua casa, fecha a porta após você e seus filhos. Deixa seus filhos de fora não, porque às vezes eu sou cuidador demais comigo, mas mulher tem cuidado com os filhos. Fecha junto, mete junto, entendeu? Aí a hora que encheu todas as vasilhas, se fosse outro, se fosse eu não queria mais nada com o homem de Deus, irmão. Não ia lá pedir conselho não, agora já tem dinheiro para que ir no homem. Mas às vezes, irmãos, o credor viria, porque vieram lá para aquela mulher, e ela dava todo o azeite para pagar a dívida, mas ela ficava com o quê? Com nada. Amanhã os credores estavam atrás dos filhos de novo. Mas ela correu no homem de Deus e disse: olha, eu fiz o que o senhor mandou, está lá o azeite, o que eu faço dele? Aí o homem de Deus, o profeta, disse: vende, não dá em troca não, vende, paga a dívida e vai sobrar, e o que sobrar vai dar para você viver o resto da vida. Conselho da pessoa certa. Tem gente fazendo cartomante, irmão, e pai de macumbeiro, aí, pai de santo. Tem gente indo de frei, sabe, de padre, pegar, sabe. Tem muita gente fazendo isso, ainda diz assim: é a mesma coisa, pastor, tudo fala em Deus. O diabo também fala em Deus. O diabo lê Bíblia. O macumbeiro canta até hino. Aquele hino segura na mão de Deus, isso é cantado no centro espírita. Mas na Bíblia diz que todos que dizem: Senhor, Senhor é da minha parte. Mas aquelas mulheres buscaram o lugar certo. Elas buscaram o lugar certo, meus queridos. Ela foi lá até Moisés. Falou: Moisés, tem misericórdia. Meu pai não foi aqueles que foi contra o Senhor, a unção que está do Senhor. Quando eles rebelaram contra ti, levantaram falso e disse que ia acabar esse povo, meu pai não falou desse jeito. Agora ele morreu. Eu quero que o senhor faça alguma coisa por nós. Nós não temos filho, irmão homem. Nós vamos ficar perecendo, Moisés. Era vergonhoso para elas. Se elas vão em outras mulheres, ela vai para lá, meu filho, Deus me livre. Não quero nem te ver, não, você está debaixo da maldição. E Moisés diz assim: tá, vou consultar o meu Deus. Quando consulta o homem de Deus, Deus disse para Arão, irmão de Moisés, e para Miriam, irmã de Moisés: com vocês eu falo por enigma, mas Moisés, o meu ungido, eu falo face a face. Deus, a mulher apresentou, Deus fala para Moisés: ela está corretíssima no argumento dela. Sabe o que aconteceu, irmão? Aí se você me perguntar qual foi o resultado disso aqui, qual foi o resultado? Primeiro, foram restituídos todos os seus bens, os bens que já havia perdido por lei. Toda a riqueza veio para elas. Todas as riquezas vieram para elas. Falou: dá para elas. Pode devolver. Pode devolver, dá para ela tudo. Tudo, os seus bens. E tem mais uma coisa: a memória do seu pai não se apagará. Israel. Não tinha coisa melhor para aquelas pessoas de lembrar da memória, porque a família é o sustentáculo da memória de alguém. Agora a família continua. A família ia acabar, meus queridos, mas a família agora continua. A memória, bom quando você ouve alguém falar assim: meu pai morreu pobre, mas era um homem trabalhador. É memória. A minha mãe
trabalhou cansada, mas nunca roubou. Ela deixou exemplo, isso é memória. Isso é memória. Foi restituído a ela. E por fim, meus queridos, elas, na sua fé, na sua força, elas conseguiram o impossível, o quase impossível, de mudar a lei de uma constituição. A lei fora mudada. Deus falou: olha, agora vai mudar isso aí. Se alguém morrer e tiver sua filha, dê a riqueza e a memória, dê tudo para a filha, não tem esse negócio mais. Elas mudaram a lei. E olha o que diz a palavra aqui, para você ter uma ideia. E se olhe bem aqui no final, vamos lá no final. Isto aos filhos de Israel será por estatuto direto para toda a vida. Elas conseguiram mudar a lei. Mulheres que fizeram diferença na sua época. E não vai pensar que aquela época ela é melhor do que esta para mudar uma intransigência da lei. Deus está falando nessa noite que você também poderá mudar o curso da história que nós estamos vivendo. Se você quiser, Deus pode mudar o curso da história. Você poderá mudar. Às vezes a história lá na sua casa não está muito bem. Às vezes lá não está muito bem com a família ou com o cônjuge. Mulher, ouça isso aqui, você poderá mudar a história do seu lar. Se você confiar no Senhor, você poderá mudar a história. Aquelas mulheres mudaram para toda a vida a história de Israel. Você poderá mudar a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Porque muitas das vezes, irmão, o que está faltando em nós é vida espiritual. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para Deus. Aliás, eu tenho tempo para tantas coisas, mas Deus é para lá. É para lá. Eu estava falando para a Gleuma hoje. Uma vez nós estávamos indo para Goiânia, passamos ali em Rio Verde e fomos na casa de um pastor jubilado é aposentado. Pastor Zizi e a irmã Doninha. Os meninos eram pequenos e eles brigaram entre os dois para ficar com os meninos. Eles brigavam por causa dos meninos. Sabe qual que era a condução deles? Quando não era de a pé, era bicicleta. Pastor Zizi falou assim para mim: pastor, irmão Enoque, eu saía de Quirinópolis, passava em Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Jataí, Mineiros, Portelândia, Caiapônia. Tinha dia lá, subia serra lá em Caiapônia, tinha um pocinho, uma aguinha pouca, serra, daí assim lá em Goiás. E tinha um poço na laje, eu tinha que ficar lá uma meia hora para me urinar, porque meu físico não dava conta de urinar. Ele estava construindo um templo numa cidade chamada Serranópolis, já fui policial lá. Era 2 horas da madrugada. Ele com lampião, irmãos, a querosene, construindo o templo ali, ainda estava no alicerce. O irmão chegou àquela hora de viagem, falou: irmão, o senhor está doido? Pastor não pode fazer isso. É o pastor Zizi. Cadê os irmãos dessa igreja que não te ajudam? Não, eu vou te ajudar, vou ali pegar minha mala e tirar uma roupa de trabalho. Ele falou: não, irmão, vai dormir. Eu sou chamado para isso. Eu que tenho que fazer, mas a sua esposa, ela aceitou o santo ministério. Falta, irmão, presença de Deus nas nossas vidas. Conheci outro pastor também. Eu tenho aqui, irmãos, algum trabalho que ele fez da convenção, a linguagem chama Cadesgo, Convenção das Assembleias de Deus do Estado de Goiás. Um dia eu estava na convenção e ele falou: gente,
um anjo apareceu para mim e falou que vai me levar. E eles falaram: o pastor está com graça, coitado. Era um dos pioneiros. E ele falou: eu quero pedir uma coisa, só uma coisa, que agora cobre os pés. Ele ainda falou: no caixão, mas não deixa meus pés de fora não, para ninguém ver. Os pés estourados de andar descalço, pastor Neemias José dos Santos. Veio, estourou todos os ossos, o pé dele era deficiente. Eu não quero que ninguém veja meus pés. Quando ele morreu, ficou lá na igreja de Rio Verde, sendo velado, e uma placa igual essa escrita assim: formosos são os pés daqueles que saem anunciando a palavra de Deus. Precisa de Deus. Está precisando de Deus, não de religião. É o que está acontecendo, é religião, irmão. Xarabaxarabalai. Precisa de Deus nas nossas vidas. É fé em Deus, busca em Deus. É isso. É desafiar, irmão, o impossível. É isso que precisa. É isso que precisa. Guarda esta palavra de hoje. Às vezes amanhã vocês não me terão para falar isso, mas guarda essa de hoje, e vocês saberão o que é verdade. Deus quer mudar a história de vocês, mas precisa de fé. Precisa de fé. Aquelas mulheres mudaram a história. Eu quero que você coloque de pé, por favor. Se você quer mudar a história, se você quer mudar a história da sua vida, da vida de outrem, da vida de outrem, da vida de outrem, precisa de ter fé e buscar. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Deus te colocou nessa terra, irmão, foi para ser princesa de Jesus. Deus não te colocou aqui para humilhação. Deus te colocou aqui para a tua vitória. Coloca a mão no teu coração agora. Fala com Deus. Jesus, fecha os teus olhos. Jesus está bem pertinho de você. Jesus quer te usar a sua pouca força, a sua pouca fé, e agigantar você diante dos problemas, das barreiras. Deus quer mudar a sua vida, irmão. Irmão, Deus quer mudar a sua vida. Porque às vezes alguém acha, nós mesmos, muitas das vezes enganamos a nós mesmos, que homem é forte, não tem problemas. Mas muitas das vezes nós choramos nos banheiros, às escondidas, até escondida da mulher, para a mulher não ver. Muitas das vezes às vezes pedimos até a morte. Nós não somos melhor do que Elias, o profeta, ele pediu a morte. Às vezes, aleluia, ô Cecinho aí agora, ô Cecinho.
Vai sentindo a presença de Deus aí na sua vida. Tão simples essas músicas de uma missionária já de idade. Aleluia. Oh, aleluia. Vai recebendo a presença de Deus. Vai recebendo a alegria do Espírito de Deus na sua vida. Nós vamos orar agora nesse momento. Essa foi a primeira fita que eu ganhei de hino na minha vida. Está lá as fitas guardadas. O Cássio falou, deixa eu passar agora e pôr no plendário. Eu tenho a primeira fita, a irmã que me deu, mostrei para alguém, ela já dorme com o Senhor. Falou, pastor, vou te dar isso aqui. Ela foi que me discipulou. Vou te dar essa fita de uma missionária que cantou com violão ali, uma missionária já de idade, a serva de Deus. Eu tenho até hoje. Eu tinha o quê? Acho que não tinha um mês de crente. Está aí. E a primeira fita que eu vi alguém pregar também foi gravada. Gravou, Cássio? Napoleão ainda não, vai gravar para ficar guardado. É o marco. É o marco. É o marco. Vamos estarmos orando. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida daquelas 5 mulheres, que pela fé, Pai, pelo seu caráter empreendedor, de visão, de fé, elas mudaram, Senhor, um país além. Eu quero crer nessa noite, Pai, que tem alguém aqui que está dizendo, Senhor, com as minhas pouca força, mas eu vou mudar a história, o curso da história negativa no meu lar, na minha vida, na vida de outrens. Senhor, eu quero, Pai, as Tuas bênçãos. Eu quero romper cada dia mais. Eu quero romper, mesmo que seja no sofrimento, mesmo que seja na dor, mas eu quero romper. Eu não vou me entregar para as mazelas espirituais da vida, Pai. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar. Eu sou mais do que vitorioso. Eu sou mais do que vitoriosa por aquele que me amou e que se entregou da cruz do Calvário por mim. Senhor, abençoa teus filhos. Abençoa cada um, Pai. Eu, como teu filho, ministro da tua palavra. Eu ministro a bênção na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.